Vamos começar esse Sextou House. A gente tem uma tradição de a gente começar assim, Coronel, se o senhor me permite, né? Boa noite a todo mundo que está aí presente no nosso canal. Hoje a gente vai estar entrevistando Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, senhor Paulo Ribeiro, também candidato à Prefeitura Municipal de Taubaté, né? A gente vai falar um pouquinho sobre segurança pública, né? Saúde pública, todas essas demandas aí que o município precisa. Boa noite, Coronel. Muito obrigado por ter aceitado o convite nosso. Opa, boa noite, companheiro. Boa noite ao pessoal todo que está nos assistindo, né? Já estou vendo aqui o pessoal, a Giovana lá de Lorena, minha sobrinha Olga, lá no sertão do Piauí. O Brito está nos assistindo também, né? Sempre firme na caminhada. E, bom, vamos começar. A Deise também está nos assistindo. E vamos embora, vamos conversar sobre esses temas. Beleza, Coronel. Eu quero começar usando uma fala que o senhor tem, que é um ditado do Piauí. O senhor diz assim: não aguenta o pote que não carrega a rodilha. O pote de Taubaté está pesado, está cheio de dívida. Como reverter essa situação, Coronel? Corrigindo o ditado, né? E quem não pode com o pote não pega na rodilha. Para o pessoal que não conhece esse ditado, quando a gente vai carregar água, né? Vai até a fonte buscar água no pote e traz na cabeça. Então a gente pega um pano, faz um rolo, põe na cabeça, é a rodilha, e põe o pote em cima. Então, se você não pode com o pote, você não pode pegar na rodilha. E quando você recebe, nós vemos a administração atual do município reclamando da situação. Ele já sabia, desde o começo, que a situação do município estava dessa forma. Logo, se ele abraçou a causa, porque um problema não é meu até que eu tome conhecimento dele. Então, a partir do momento que ele recebeu essa administração problemática, ele já não tem mais que reclamar nem colocar a culpa em ninguém. Ele entrou para resolver. E qualquer que seja o peso do pote, eu estou entrando nessa disputa exatamente para carregá-lo, sem reclamar de absolutamente nada. Legal, Coronel. Eu dei uma lida lá no plano de governo do senhor, e logo na introdução ali, o senhor deixa bem frisado que a população de Taubaté nos últimos tempos cresceu bastante, né? O número populacional aumentou bastante, e a gente sabe que quando o número populacional aumenta as periferias, aumenta as comunidades, aumenta as pessoas em estado de vulnerabilidade, né? Dentro do projeto, o plano de governo do senhor, o senhor tem alguma ação sólida para atuar diretamente com as periferias, dentro dos setores, porque aumentando a demanda, fica escasso o serviço, né? Saúde, etc. O senhor tem objetivos concretos para atuar nas periferias da cidade? Bom, nós vamos entender o seguinte: o que diferencia a nossa administração de todas as administrações que já passaram por Taubaté, ou que pretendem passar novamente pela cidade, é que nós vamos trazer a população para dentro da administração do município. Legal. E não fazer o contrário. E qual é a nossa ideia? É parar de pensar nos cidadãos de Taubaté divididos em primeira e segunda categoria. E aí vai uma pergunta que nós já sabemos a resposta. Por que quando vai se fazer um conjunto habitacional para as classes menos privilegiadas socialmente, se faz bem longe do centro da cidade? Sim. Longe do trabalho, onde não existe ônibus, onde os serviços públicos não chegam, e as condições para submeter essa população à vulnerabilidade são muito maiores. Nós temos que parar com isso, nós temos que pensar na população de baixa renda se aproximando para o centro da cidade. É por isso que dentro do nosso programa de governo existe um item que nós
queremos construir moradias populares mais próximas do centro da cidade. Não grandes conjuntos habitacionais, mas pequenas vilas de até 20 ou 30 casas próximas do centro, porque isso vai facilitar de duas maneiras: deixar a população menos favorecida próxima do seu local de trabalho, e segundo, nós temos a possibilidade de dar vida, revitalizar o centro da cidade, porque nesse momento eu sugiro qualquer pessoa que andar pelo centro da cidade de Taubaté vai ficar espantada pelo abandono e pelo descaso, né? E pensando ainda na população de baixa renda, nessa população que tem sido esquecida pelo poder público, nós somos a única candidatura que atualmente defende a tarifa zero do transporte público na cidade de Taubaté. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor, sobre o transporte público. A gente sabe que a companhia ABC é uma companhia antiga e a gente percebe que ela também, por muitas vezes, não consegue atender a demanda, né? E uma linha, por exemplo, vou dar um exemplo de uma linha, rodoviária Secap, você demora praticamente coisa de 2 horas para chegar no seu destino. Uma questão do trânsito, mas a outra questão que a linha rodoviária Secap, ela entra por vários outros para atender a demanda dos outros bairros. E não tem uma linha direta. Isso daí dificulta o trabalhador que acorda cedo para chegar no emprego. O senhor tem uma ideia de resolver esse problema, coronel? Olha, a primeira providência que nós temos que adotar é verificar, auditar o contrato para ver o que realmente está sendo feito, porque sempre que existe um contrato do município com alguma instituição, com alguma empresa, existe um responsável, existe o fiscal do contrato, e esse fiscal tem que praticamente diariamente ver o que está acontecendo, se estão sendo cumpridos esses itens. E no momento em que nós formos fiscalizar esse contrato e nós percebermos que existem coisas que não estão sendo feitas, que deixam de ser cumpridas, nós vamos responsabilizar os prestadores de serviço, isso tanto para o transporte como para outros serviços, saúde, limpeza, isso tem que ser. O que nós percebemos? Quando existe a necessidade de um bairro ser atendido por ônibus, em vez da empresa colocar uma nova linha, ela estica a linha, fazendo esse serpenteio, que além de você esperar 50 minutos por um ônibus, sim, você ainda passeia pela cidade por 1 hora, 1h30, 2 horas. Isso não vai acontecer, porque o trabalhador não pode ficar dentro de um ônibus diariamente 4 horas para percorrer um trajeto de 10 quilômetros, 5 para ir, 5 para voltar. Sim. Isso é inadmissível. E por que nós estamos falando isso? Porque quando se tem uma administração progressista que pensa na população, na justiça social, nós temos que priorizar o serviço, o transporte público, o transporte de passageiro, o transporte de massa, porque assim nós tiramos o maior número de veículos de circulação, porque Taubaté é uma cidade que tem um traçado urbano muito já ultrapassado, e nós temos na cidade cerca de 135 mil domicílios e estamos chegando próximo de 250 mil veículos. Dá quase 2 veículos por domicílio, e é impossível. Quem achar que Taubaté é uma cidade tranquila para o trânsito, basta ficar ali na saída daquele viaduto ali da Independência e da Assis Chateaubriand, 17h30 ou mesmo 7 horas da manhã, que vai ver a complicação que nós estamos vivendo. Mas por que a população de Taubaté anda muito de carro? Porque o transporte público não atende à sua necessidade. Essa é a realidade. É semelhante àquela bolacha Tostini. Mas por que o povo não anda de ônibus? Porque o ônibus não atende à necessidade. Então, é muito melhor eu gastar 15 minutos indo de carro do que eu ficar 50 minutos esperando um ônibus. Transporte público vai ter que ser resolvido e vai ter que trabalhar para a população. Serviço público não é para dar lucro, é para prestar serviço e atender a necessidade do povo. Perfeito.
Coronel. Eu vou para uma área agora, eu vou para uma ali que é uma área que o senhor domina, que é a questão de segurança pública. No projeto de governo do senhor, o senhor fala sobre a valorização do guarda municipal, né? E um dos detalhes que eu me atentei foi a questão das câmeras corporais, para a questão da transparência, também é uma segurança tanto do cidadão quanto do guarda também, né? O senhor, essa questão do senhor colocar a câmera no guarda, ela tem a ver com a violência? Por qual motivo isso daí? Fora a tecnologia, eu sei que é uma questão de transparência, mas qual o objetivo principal? É fundamental, dentro da administração pública, a transparência de seus atos e de suas ações. Sim. Nós não temos nada que esconder. E eu digo que eu já defino que eu serei o único dessa campanha que terei uma câmera no meu gabinete, eu, prefeito, terei uma câmera no meu gabinete 24 horas por dia, com a população podendo me assistir online, sabendo quem entra para conversar comigo, o que eu estou fazendo, porque nós não podemos admitir encontros fora de agenda, fora de horário, para um chefe de um poder executivo, seja municipal, estadual ou federal. E as câmeras precisam, sim, primeiro, como forma de transparência, e segundo, como forma de conter a violência barata que nós temos, que é a violência institucional, que sempre é direcionada às camadas sociais mais pobres, mais vulneráveis e periféricas. E, ao mesmo tempo, servir de salvaguarda para os bons profissionais, para os bons trabalhadores da segurança pública. Porque vai ser exatamente o argumento que ele vai dizer, é o que estará nas imagens. Sim. É por esse motivo. E é uma proposta, e é uma ação sem volta, porque o governo federal agora, no Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski, já está determinando esse uso das câmeras. E o STJ já definiu que, eu vi um estudo recente que ele anulou prisões por falta de câmera por parte dos policiais. Então é o equipamento necessário e nós vamos colocar em todo o efetivo operacional da Guarda Civil Municipal, só que, ao mesmo tempo, nós vamos entrar com um programa eficientíssimo de saúde mental para os trabalhadores da segurança no município de Taubaté. Legal. Coronel, sobre a segurança escolar, o senhor fala sobre mediação de conflito. O que seria isso? A nossa ideia é que nós tenhamos um profissional, um trabalhador da educação, com essa capacitação para resolver pequenos atritos, desentendimentos dentro da escola, entre alunos, entre pais e professores. Esse é um dos pontos, né? Porque existe muita coisa. Eu lembro quando eu era criança, sim, uma das profissões mais cobiçadas na escola era o provocador de briga. Tinha um cara que era como se fosse o juiz da briga, né? Então já sabia que ia ter briga na saída da escola, e tinha um cara que era o organizador, né? Já definia as regras, e esse mediador de conflito é exatamente para evitar esses problemas logo que se detecta uma desavença entre alunos, uma desavença entre um professor e um pai de aluno, vice-versa. Nós precisamos trabalhar por antecipação, evitando esses problemas, né? E ainda, dentro da segurança escolar, nós vamos criar uma coisa muito inovadora, que é o Observatório de Segurança Escolar. Nós vamos criar, que é uma ação que envolve a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Assistência Social, Saúde, Esporte e Cultura. Junto com os pais, com os responsáveis, com os representantes dos alunos, uma vez por mês haverá uma reunião para se avaliar como está a situação da escola e principalmente no que se refere à segurança no perímetro escolar.
Nós tivemos recentemente, né, na segunda-feira, uma adolescente próxima à escola que foi agredida à faca numa possível tentativa de estupro, uma garota de 13 ou 14 anos próximo da escola. Eu estive lá no local e vi, e nós precisamos trabalhar com a ação de presença da Polícia Municipal por meio da ronda escolar. Então nós temos que pensar na escola como um ambiente seguro e que incentive a criança a permanecer. Só que para que uma escola incentive a criança a permanecer, a criança precisa ser motivada e os professores precisam ser valorizados, não apenas com salário, mas com as condições ideais de trabalho. Sim. Na análise do senhor, o senhor hoje analisa que a cidade de Taubaté, esse serviço, tanto do guarda municipal, do policial, do policial, próximo às escolas ali, fazendo serviço de proteção e tal, é sucateado na cidade de Taubaté, falta pessoas, falta profissionais. O que falta é um planejamento para realmente se definir como atuar. Nem sempre a eficiência de uma ação policial é determinada pelo número de policiais envolvidos. Sim. O planejamento que vai definir como que nós vamos usar esses meios. A segurança pública, para ser eficiente em Taubaté, nós vamos nos basear em 3 coisas. A primeira é a inteligência policial, a segunda é a tecnologia. Sim. E a terceira é a ação de presença, que é a presença física dos policiais. Pela inteligência, nós vamos levantar os pontos sensíveis às necessidades. A tecnologia, nós vamos utilizar câmeras posicionadas na cidade. Por exemplo, ontem, quando eu fui gravar sob o viaduto da Vila das Graças, uma área muito sensível, ali se eu coloco uma câmera, lógico, numa altura considerável, 24 horas por dia nós vamos ter vigilância ali. E no horário mais sensível, que é das 19 às 23, eu posso posicionar uma viatura, né? E se está faltando efetivo, dentro do nosso programa de governo, Taubaté, que tem um efetivo de 230 guardas municipais, nós vamos abrir concurso dentro do nosso mandato para 300 vagas, sendo 150 masculinos e 150 femininos. E com isso, fazer a distribuição do efetivo pelos quadrantes da cidade, levando em conta a vulnerabilidade social do bairro e os índices de violência também das regiões da cidade. Legal, coronel. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Estou vendo que está passando bastante gente. Hoje a gente está entrevistando o tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o senhor Paulo Ribeiro, candidato a prefeito da cidade do município de Taubaté. Tá? Lembrando que também, todo mundo, no dia 30/8 a gente vai ter aqui a professora Cris Grace, no dia 20/9 o cantor Dan Barros e no dia 6/9 o MC Dendê. Tá? Continuando esse bate-papo, coronel, eu gostaria agora de falar com o senhor um pouquinho sobre o fortalecimento dos canais de participação da população. Mas assim, a gente sabe que dentro do projeto do governo do senhor fala sobre isso. Mas a gente sabe, daí isso foi uma reflexão minha, né? Que existe um analfabetismo digital também. E também tem a falta de recurso, tanto do aparelho, e quando a pessoa tem um aparelho, muitas das vezes ela não tem acessibilidade à internet para poder usar o aparelho. Como que o senhor pretende atender essa demanda? Hoje é impossível vivermos sem a tecnologia, sem o acesso à internet. E o município o município tem a obrigação da inclusão digital de sua população por meio de sinais de internet nos seus logradouros, para que a pessoa possa ter acesso. Não adianta eu colocar serviços públicos da prefeitura na internet se os nossos cidadãos não têm conhecimento, primeiro, não têm conhecimento do uso e, segundo, não têm o equipamento para acessar esses canais. Então, cabe ao município definir internet gratuita nos logradouros, nos prédios públicos, inclusive no transporte público também. Nós vamos fazer a população se conectar com o mundo por meio
de internet nos logradouros e nos transportes públicos e nas repartições. Legal. Coronel, deixa eu perguntar uma outra coisa do senhor. Existe dentro desse plano de governo do senhor algum projeto voltado para a fomentação? Eu vi que a Larissa Franzoni está com a gente aí. Ela é uma jovem preta empreendedora. A gente entrevistou ela aqui e baseado na entrevista dela que eu elaborei essa pergunta. Existe dentro do projeto do governo do senhor algum projeto para fomentar o empreendedorismo do jovem preto, principalmente do jovem preto, coronel? Então, uma das coisas que nós temos praticamente como um dom de Deus é a nossa cultura. E quanto mais periféricos somos, e o nosso povo foi empurrado ao longo da história para as periferias, maior é a nossa manifestação cultural. Tá? E a cultura vai ser um ponto de muita atenção da nossa administração, resgatando os nossos jovens. Qual é o nome da companheira? Larissa Franzoni. Isso. Então, Larissa, uma das coisas que nós vamos criar em Taubaté, ou implementar, ou aprimorar, é a batalha de rimas. Isso é muito importante para as nossas comunidades, e movimentos culturais também, como o rap. É muito importante esse trabalho, as manifestações como maracatu e outras mais que são próprias. Para se ter uma ideia, eu estabeleci dentro do meu programa de governo a criação de 2 centros culturais. Um é um centro de cultura caipira na cidade, nós vamos criar um centro de cultura caipira, e o outro centro que nós vamos criar é o Centro de Tradições Nordestinas, na cidade de Taubaté, em razão da demanda ou da existência de muitas pessoas, de muitas famílias que vieram do Nordeste do Brasil e ajudaram a desenvolver Taubaté, e nós não podemos esquecer da essência interiorana da cidade de Taubaté. E isso nós vamos sim. Quanto aos jovens, não só no aspecto de cultura, mas no aspecto também de emprego e renda, nós vamos trazer do governo federal, do Ministério do Trabalho, o programa Manuel Quirino, que é um programa de iniciação profissional dos jovens e de requalificação no trabalho para os trabalhadores que estão fora do mercado. E isso sim, existe uma preocupação muito grande, porque também nós temos que gerar renda e, pela cultura também, gerar renda para esses jovens. O nosso projeto de cultura, não só para os jovens, mas nós também vamos criar um programa chamado Cultura 60+, para as pessoas idosas que estão fora do mercado cultural, mas têm muito que nos ensinar. Isso nós vamos fazer, inclusive criando um programa de formação para novos figureiros, tendo os figureiros com mais experiência como professores. E isso foi uma ideia que o presidente Lula gostou, quando no dia 10 eu fui lá para Brasília, tirei uma foto com ele e dei de presente para ele um pavão, símbolo de Taubaté, e essa foto logo, logo estará na nossa campanha como prova de que nós somos uma administração que valoriza a cultura e valoriza a história de Taubaté também. Coronel, o senhor falando aí me fez lembrar alguns episódios que eu vi em Taubaté, que não foram muito felizes, principalmente relacionados à cultura. Eu sou nascido em Taubaté e vivi no bairro ali de São Gonçalo minha juventude toda, e a gente fomentava muito cultura de forma alternativa, porque na época, né, a prefeitura, a administração atual, não valorizava, não ajudava, não fomentava. E a gente que era jovem sabia que tinha um valor dentro da cultura do hip hop, a educação, né? Ela resgata do crime, ela resgata das drogas, tem todo um processo de resgate. Passaram-se anos, a gente tentou revitalizar a Praça Dr. Barbosa de Oliveira, que para mim sempre foi um ponto, né, nada contra a classe, mas sempre foi um ponto de prostituição e tráfico de drogas, né, e estava totalmente abandonada na época, isso daí era em 2013. E a gente começou um processo de revitalização, de ocupação de espaço público ali,
a gente criou um coletivo chamado Terça Sintonia, onde ocorria toda terça-feira os ataques culturais, e cada um chegava com a sua arte e, de repente, o evento surgia, né? E aí a gente foi boicotado pela prefeitura. Teve uma audiência na Câmara Municipal, não houve incentivo, não houve entendimento da causa, e, na verdade, todo aquele pessoal que fez parte do Terça Sintonia, no final saiu como, vamos dizer, réu, que a gente estava fomentando o uso de droga e depreciando o patrimônio público, quando, na verdade, a intenção, o objetivo era outro, né? E o senhor, administrando a cidade, vai permitir esse tipo de boicote cultural na cidade? Olha, companheiro, a repressão à cultura é a primeira providência que um regime totalitário adota. Somente nas democracias plenas a cultura é incentivada. E eu, como um amante da democracia, e sempre lutei pelo regime democrático, pelo Estado democrático de direito, não tem como eu ser contra a cultura, porque eu, como ator e autor de teatro, dentro de um projeto de teatro popular em Taubaté, eu vejo a necessidade de nós levarmos a arte e a cultura para as periferias da cidade de Taubaté. E onde houver manifestação cultural, nós vamos incentivar, nós vamos promover, e dentro dessa ideia cultural, para que você veja, sim, nós vamos resgatar o carnaval de rua de Taubaté, dos blocos, inclusive do Vai Quem Quer. Quantas vezes eu não saí no Vai Quem Quer? E você sabe qual é o traje do homem no Vai Quem Quer, né? E por falta de carnaval em Taubaté, todo sábado de carnaval eu estou em São Luís do Paraitinga, no Jucateles. E logo, logo vão aparecer minhas fotos aí durante a campanha. Eu me visto, eu me fantasio do jeito que eu bem entender no carnaval, porque é livre. Legal. E eu só vou para São Luís porque não tem em Taubaté. E nós vamos resgatar isso. Porque, e tem uma outra coisa que as pessoas não sabem. Taubaté tem a Comissão Municipal de Cultura, mas não regulamentou o Fundo Municipal da Cultura, que é para onde vem o recurso. Uhum. Então o governo federal manda o recurso para o fundo, mas como não tem fundo, a autoridade, chefe do executivo, pode destinar, redirecionar essa verba para outra entidade. E a Prefeitura de Taubaté manda esse recurso para o esporte. E a cultura fica sem recurso. O que nós vamos fazer em relação à cultura? Nós vamos regulamentar o Fundo Municipal da Cultura para que os recursos vindos do governo federal para a cultura fiquem na cultura. E isso sim, com dinheiro nós vamos incentivar cada vez mais a cultura. E hoje o orçamento destinado à cultura é de aproximadamente 0,73% do orçamento do município. Nós queremos aumentar esse orçamento e destinar exclusivamente para eventos culturais da cidade. Existem coisas que a Secretaria de Cultura está fazendo que não são eventos culturais ou que fomentem a cultura, né? Como uma batalha de rima, como um encontro de hip hop. Isso é cultura, né? Sim. De funk. Agora, você pegar esse dinheiro da cultura para alugar alambrado, para festa em tal lugar, não, isso não. O que nós vemos hoje é a festa da Imaculada desaparecendo, a Casa do Figureiro cada dia se deteriorando, né? E o poder público não se manifestando sobre isso. Elas não têm nem transporte para participar de eventos fora da cidade. Perfeito, Coronel. Uma coisa que eu sempre achei, não um absurdo, mas eu nunca entendi, é o festival de jazz, que é um estilo de musical preto, está dentro de um shopping. Parece que, porque quem vai para o shopping geralmente é quem tem grana para gastar, consumir, né? E a gente sabe que quem mora na periferia não pode estar muito assim no shopping, porque não tem condição de estar gastando dentro do shopping. Eu me perguntava por que esses festivais não fazem um circuito nos bairros periféricos, ou não, que não seja o shopping, mas que seja tipo numa praça Dr. Barbosa de Oliveira, que seja numa praça Dom Epaminondas, sabe? Uma região mais central, né? Mas enfim, eu nunca entendi muito isso, Coronel.
O pessoal está fazendo um monte de pergunta aqui, Coronel. Eu não estou conseguindo visualizar pela minha tela que está muito clara. Se o senhor conseguir visualizar, pode ler e responder, viu, Coronel? Fica à vontade, tá? Tá. Então, antes de eu responder a primeira pergunta, eu quero dizer a respeito dessa questão do jazz. Todas as músicas que nós conhecemos hoje, né, o rock, o jazz, o reggae, são todas músicas de origem negra. E aí existe agora a tomada de posse, né, cultural por parte de outras culturas. Então aí nós temos que nos contentar com o afro-jazz, afro-reggae, afro-rock, quer dizer, nos tiraram e agora nos dão alguma coisa. São essas mesmas pessoas que quando pegam uma manifestação dessa, vão fazer no shopping sem que a população tenha acesso. Uma das minhas propostas a respeito de música, nós vamos criar os seresteiros de Quiririm e os chorões de Taubaté, se apresentando aos finais de semana naquele casario de estilo colonial que nós temos em Quiririm, com os artistas vestidos a caráter dos anos antigos, fazendo serestas, serenatas, nos mesmos moldes de Conservatória, um distrito de Valença, no Rio de Janeiro, que eu fui lá conhecer para poder trazer a ideia para Taubaté. Isso nós vamos fazer levando para a população e não obrigando a população a vir para um espaço que não é seu. E nós sabemos muito bem que quando o nosso jovem pobre de periferia e, como regra, preto, entra no shopping, ele já começa a ser acompanhado, ora pelas câmeras, ora pelos seguranças. E isso nós não queremos. Perfeito, Coronel. Agora a gente vai falar de política racial. Estamos falando desses problemas que nós, pretos, sofremos muitas das vezes dentro dos espaços públicos, por ignorância, por falta de cultura, por preconceito, por um racismo estrutural. O Brito me elaborou essa pergunta para me fazer para o senhor, que o Brito faz parte do nosso coletivo, viu, Coronel? O Brito Sociologia das Ruas, ele faz parte do Sextona House. Trabalha nos bastidores. Vou aproveitar esse momento, mandar um abraço para o Brito, mandar um abraço para a Juliana, mandar um abraço para o Bob Nascimento, e vou seguir fazer a pergunta para o Coronel. É assim, durante a campanha de 2020, o atual prefeito pautou a criação de alguns conselhos, inclusive do COMPIR, Conselho da Promoção da Igualdade Racial. No entanto, o mesmo retirou o projeto, alegando que era necessário um exame. E ocorreram também alegações do presidente da Câmara, Alberto Barreto, dizendo que esse projeto seria a favor da supremacia de uma raça sobre as demais, negando dessa forma o racismo estrutural. As pautas raciais em nossa cidade são tão ignoradas que, por exemplo, em novembro de 2021 foi criado o PROCON racial. No entanto, dentro do PROCON de Taubaté não existe nenhuma placa falando sobre essa ferramenta. E o pior, o funcionário questionado, né, o motivo da inexistência da placa, ele nem sabia que existia essa placa, né? Existia esse PROCON racial. Como combater o racismo numa cidade negacionista, onde os seus representantes negam o racismo para manter os privilégios de uma raça? E mais ainda, candidato, como aplicar algo quando o próprio funcionário da instituição desconhece as ferramentas do seu trabalho? Bom, a primeira coisa que nós temos que dizer é que o desconhecimento da lei não isenta o agente de responsabilidade penal, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a lei existe e a lei tem que ser cumprida e fiscalizada pela população. E a população negra precisa se convencer de que ela não está sendo agraciada de um favor. É de uma obrigação que o Estado, nas 3 esferas, seja federal, estadual ou municipal, lhe deve. É como se você quisesse agradecer o caixa eletrônico porque ele deu o dinheiro da sua conta e você sacou.
Tá? Essa é a ideia. E nós sabemos que o Brasil, queira ou não, é um país preconceituoso, é um país racista, tanto que acho que foi José do Patrocínio, disse que por muitos séculos a escravidão continuará sendo a marca registrada do Brasil. E nós continuamos, né? Continuamos com essa dificuldade. Nós vemos na política poucos negros ocupando espaço. Agora com a PEC 09 estão tirando o nosso direito de receber a cota que já havia sido criado. 2024 é o ano de se ratificar as cotas raciais nas escolas, nos concursos, e são direitos que nos são tirados. E quando você, de repente, encontra essas pessoas dizendo que isso não existe, que somos todos iguais, que a meritocracia, essa é uma conversa de quem ou é mal intencionado ou desconhece a história do Brasil, sobretudo segunda metade do século XIX, que nós demos a liberdade para os escravizados a partir de 65 anos, quando em 1940 a expectativa de vida era de 42 anos. Para as pessoas da cidade, imagina para alguém que vivia num cabo de enxada 16 horas por dia em 1850. E ali foi a grande tragédia que começou a definir o dia mais longo da história, que foi o 13 de maio de 1888, que até hoje não acabou, quando o negro passa de bom escravo a mau cidadão, que não podia trabalhar em fábrica porque diziam que a natureza dele não permitia se adaptar a essas tarefas. E quando um racialista brasileiro, no primeiro Congresso Mundial sobre Raças, disse que encontrou a solução para o Brasil, que era a miscigenação, porque o problema do Brasil era o negro. Perfeito. Coronel, o senhor falou de meritocracia e a gente sabe um pouco da história do senhor. Eu gostaria que o senhor também deixasse registrado para o público um pouco da história do senhor. Eu não gosto da palavra merecedor, né? Na verdade, eu prefiro enxergar, dentro da minha ideia, uma pessoa que criou oportunidades, correu atrás de oportunidades e aproveitou as oportunidades que foram surgindo, batalhou por elas, né? Como o senhor chegou, qual foi a trajetória do senhor? E para deixar de incentivo mesmo para o jovem preto da periferia, porque essa live fica registrada aqui, fica registrada no YouTube, né? Que vê que é possível, né? Criar, correr atrás, batalhar pelas oportunidades e, mais importante, aproveitar as oportunidades. Como que o senhor chegou até a candidatura da prefeitura do município da cidade de Taubaté? A primeira coisa que você tem que ter em mente: o mundo é seu e você tem a obrigação de conquistá-lo. Ninguém vai dizer, jamais aceite dizerem o que você vai ser. E isso eu aprendi com os meus pais. Meu pai me passou duas características fundamentais na vida: coragem e honestidade. E a minha mãe passou para mim que nunca pare de estudar, porque é a única forma que nós temos para transpor barreiras. E ainda hoje, por nós vivermos em uma sociedade que, quando nós encontramos um negro de avental branco no hospital, nós já imaginamos que ele é no máximo um enfermeiro, porque nos colocaram no lugar de serviçal e não de liderança. Isso é fato. E nós temos que fugir dessa imposição que esse mundo que vivemos nos impõe. Nós nascemos livres, nós não somos, eu, você, o Brito e muitos que nos assistem, os nossos jovens negros de periferia, nós não somos descendentes de povo escravizado, nós somos descendentes de reis e rainhas que construíram os maiores impérios da história da humanidade, que foram os povos africanos, desde os egípcios até descendo ali pela África subsaariana. É isso que nós temos que carregar conosco. Nós somos descendentes de reis e rainhas de uma civilização muito inteligente que até hoje intriga a comunidade científica. Perfeito, coronel, parabéns.
Vamos lá, quero mais mandar essa aqui também. Essa é minha, coronel. Eu li todo o projeto de governo do senhor. A gente sabe, ali tem várias coisas que a gente vê que é importante, que, nossa, que se acontecer, bacana, né? A gente vai se empolgando e vai visualizando a cidade daquela forma, né? Mas a gente sabe que o senhor não vai administrar sozinho, que tem a Câmara, né? Então, muitas coisas ali, pelo menos eu lendo, eu vejo que vai ser uma luta para implementar. Como que o senhor pretende conseguir colocar, e o que o senhor, de verdade, olhando para o plano do governo, fala assim, ó, isso aqui a gente vai conseguir, isso aqui a gente vai conseguir, isso aqui vai ser difícil pra caramba, a gente vai ter que lutar muito para conseguir. Olha, só quem gosta de mudança, só existem dois seres humanos que gostam de mudança, é dono de transportadora e criança com fralda molhada, só esses dois. Só que tem uma coisa, a zona de conforto é uma região muito boa, só que não nasce nada ali. E nós viemos para inquietar, nós viemos para transformar. E as nossas propostas, por mais esquisitas ou difíceis que possam parecer, são realizáveis. Porque não existe nada como vou asfaltar o Rio Paraíba para melhorar o trânsito até Aparecida. Não existe nada disso, né? São ações que são possíveis de fazer. E o que nós temos, hoje mesmo conversando com as alunas do jornalismo, da Unital, elas me perguntaram como é que nós vamos administrar a cidade com uma oposição na Câmara. Olha, nós temos que trabalhar com uma ideia de beneficiar o município. E o que for bom, nós temos que conversar. O presidente Lula tem uma habilidade muito grande em conversar com seus opositores, porque nós não temos amigos nem inimigos, nós temos aliados e adversários, que esses papéis se invertem conforme a conveniência ou a necessidade. Nós vamos conversar com a Câmara sem barganha, sem toma lá da cá, sem negociações não republicanas. Nós vamos pensar no município, numa administração transparente, honesta e intolerante à barganha, à troca de favores. Tudo vai ser pensado na população, porque da mesma forma que o presidente Lula colocou o pobre no orçamento, nós vamos colocar a população na administração da cidade. E isso que nós vamos convencer a Câmara. E eu tenho que respeitar os vereadores, porque eles receberam uma parcela considerável do eleitorado da cidade. E isso nós temos que levar em conta. Vamos trabalhar juntos pelo bem da cidade. E aqueles que forem partidários do quanto pior, melhor, aí a própria população vai julgar, e a história é um juiz julgador que não perdoa. O senhor acredita que a população hoje de Taubaté tem uma consciência política madura para entender todas essas propostas e ver os benefícios que o senhor propõe, e na hora ali, na urna, no momento de fazer o ato democrático, vai saber fazer a escolha certa? O que nós temos que fazer com o nosso programa de governo? É fazer a população se enxergar dentro dele. É olhar para quem está levantando essa proposta. Porque nós vemos hoje, nós temos a política dividida em dois grupos. Nós temos um grupo composto por 5 candidatos e nós temos um grupo composto por um candidato chamado Coronel Paulo Ribeiro, que é a única candidatura que representa a justiça social. É a única candidatura que dialoga direto com o governo federal do presidente Lula, porque é do mesmo partido do presidente Lula, e que sem o governo federal, sem projetos para o governo federal, a vida de um município fica muito complicada. E esse grupo dos outros 5 candidatos, que eu não vou dividir em direita nem esquerda, eu vou dividir entre empresarismo e humanismo, esse grupo que pensa no lucro, pensa em explorar o trabalhador e não pensar em melhorar a sua condição de vida, no contraponto, uma candidatura que busca a justiça social, que coloca o ser humano, coloca o indivíduo como foco principal da sua administração. Sim. Porque nós não podemos pensar em lucro
O município não é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que reinveste o seu capital no cidadão e nas obras que vão melhorar a qualidade de vida desse cidadão. É por isso que nós temos que pensar na pessoa como um todo. E essa é a ideia. Nós somos uma candidatura, nós vamos exercer a administração dessa cidade buscando justiça social. E enquanto não houver justiça social, não haverá paz social em nenhum lugar do mundo, muito menos em Taubaté. O Joaquim Viana, boa noite, Joaquim. Obrigado por estar aqui. Ele está falando assim, ó, eu acredito que a política é igual feijão, só funciona com pressão. Nestes últimos anos, o atual prefeito fez o que queria, principalmente nos 2 primeiros anos. Na sua opinião, faltou uma real pressão? Eu acho que nós não podemos pensar em pressão, não, né? Nós temos que pensar no diálogo, né? O poder público e o legislativo têm que dialogar, conversar, e a população precisa se manifestar. Porque o que nós vemos muito hoje é a população desalentada em relação à política. E aí não quer saber mais de participar do processo porque ela não se vê representada. E quanto mais nós nos afastamos do processo político, mais nós abrimos espaço para as pessoas mal intencionadas ocuparem os espaços políticos e os espaços de decisão da vida dessas pessoas que não quiseram saber de política. O que nós temos que fazer é sempre negociar com os poderes e a população cobrar. Porque quando a gente fala de pressão, dá a ideia de algo mais deslocado, algo até que transpõe o ordenamento jurídico. E a melhor forma de pressão é você não reeleger aquele que o decepcionou. Isso é fato, é a melhor resposta. Perfeito, coronel. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o senhor. Agora a gente está partindo para o finalzinho do programa, mas eu tenho mais uma pergunta aqui do Brito. Quem não sabe, o Brito é muito atuante com o pessoal em situação de rua, né? E ele se mostrou muito preocupado numa questão e mandou aqui para mim fazer para o senhor. O senhor acredita que é importante a expansão dos restaurantes Bom Prato para alguns bairros periféricos? Porque existem pessoas de bairros carentes que se deslocam de seus bairros distantes até o centro para fazer refeição de Bom Prato. No caso, criar uma cozinha comunitária nesses bairros, onde ainda encontramos uma das expressões da questão social, no caso a fome, que é ainda uma realidade. O que o senhor acredita? Acredita que é importante essa expansão dos restaurantes do Bom Prato nos bairros? Nós, dentro da minha ideia de administração da cidade, nós vamos dividir a cidade em 4 quadrantes, né, sendo a parte alta 2, a parte baixa 2 a quinta região, a região central, que é essa entre a Assis Chateaubriand, a Rodoviária Nova, a Via Férrea e a Dutra. Isso é que eu considero o setor centro. E em cada quadrante desse, nós vamos colocar serviços da administração municipal como que autossuficiente para atender a população. Então, quando nós tratamos do restaurante, nós precisamos expandir para que as pessoas não se desloquem. E o Brito certamente não se lembrou de falar, mas existem pessoas que saem 8 horas da manhã, por exemplo, do Santa Teresa, para vir almoçar no Bom Prato da Rodoviária Velha. Vem a pé e depois volta. Isso é desumano. Nós não podemos ter um serviço público só para dizer que existe. E nós vamos fazer essas ações. Uma outra coisa que nós precisamos humanizar é o centro pop, em que nós não temos mais que limitar o horário de 17 horas, por exemplo, em que os nossos irmãos em situação de rua precisam voltar até 17 horas, mesmo trabalhando, eles precisam voltar, porque se passar das 17 eles não entram mais. E nós sabemos que quando você trabalha um serviço como de pedreiro, se você vai concretar algum espaço, você não pode deixar o material para o dia seguinte. E se você ficar além das 17 horas, você não entra no centro pop. Então nós temos que definir critérios humanos para a prestação de serviço.
na cidade. Tá? E uma outra coisa, já que eu falei dos quadrantes, quando nós tratamos da pessoa idosa, nós temos que aumentar o número de centros de convivência para que essas pessoas não tenham apenas a Vila Marli ou o Parque Três Marias como centro de convivência, e elas têm que sair de todos os locais da cidade, e nós vamos ter que colocar centros de convivência próximo dessas pessoas. Isso nós temos que pensar sempre no cidadão, e principalmente hoje na pessoa idosa, quando nós já temos mais de 15% da população de Taubaté acima de 60 anos, que dá aproximadamente 50 mil pessoas na cidade de Taubaté, e em 2050, segundo estudos, metade da população estará com Alzheimer e a outra metade estará cuidando dessas pessoas doentes. E o que nós estamos fazendo para evitar esse cenário? Nós temos que trabalhar com a medicina preventiva e principalmente com a criação desses centros para que os nossos idosos e as nossas idosas continuem se sentindo úteis, para que não entrem numa situação de degeneração muito mais grave do que a natureza poderia operar. Perfeito, Coronel. Coronel, para encerrar essa live, eu vou fazer a pergunta aqui do internauta, do Guilherme Gamer 55. Desde já eu quero agradecer ao senhor, mas depois eu vou finalizar com o agradecimento. Para finalizar, ele está perguntando assim: por favor, gostaria de saber sobre se o coronel é a favor ou contra a escola cívico-militar. Ok. Eu já deixei bem clara a minha posição a respeito disso, e eu vou começar de forma bem simplista. A minha vida, nos meus 30 anos, eu fui um aplicador da lei. E o que não estiver na lei, pode parecer redundante, é ilegal. E escola cívico-militar não está no ordenamento jurídico capitaneado ou fundamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ponto. Esse é o primeiro passo. É ilegal porque não está na lei. Se não está na lei, eu sou contra. O segundo ponto, nós não podemos permitir que se crie uma forma de ensino em que elimine do nosso jovem, como eu falei no começo, que nós temos que levantar a cabeça e dizer: esse mundo é meu e eu vou conquistar. Isso se chama capacidade crítica e conscientização política. Isso é fundamental. E quando você cria esse modelo, você já vai com uma ideia de patrulhamento ideológico em que você vai inibir a iniciativa desses jovens que estão despontando para o mundo, e é por isso que essas escolas têm a ideia de serem implantadas em comunidades que eles dizem de vulnerabilidade social. Não é vulnerabilidade social. É ali onde o jovem, como eu, uma criança de periferia, em Teresina, capital do Piauí, eu vi a necessidade de ganhar o mundo e ser alguém na vida. E quando você cria esse modelo, que é um modelo castrador, que sim, é uma escola com partido, uma ideia de eliminação da capacidade crítica desses jovens, eu não posso aceitar isso. E não adianta a gente usar como argumento a meritocracia. A meritocracia nada mais é do que você garantir a dianteira daqueles que no processo histórico já saíram na frente, deixando para trás aqueles que sempre estiveram à margem da sociedade. Não são marginais, mas são marginalizados pelo processo histórico. Então, sou veementemente contra a escola cívico-militar, porque se trata de um projeto político pessoal de dominação, e isso nós não podemos aceitar. Perfeito, Coronel. Coronel, agora eu vou deixar esse espaço para o senhor falar com o eleitor do senhor aí. Por que votar no Coronel Paulo Ribeiro? Olha, eu sou uma pessoa muito séria no que faço. E a minha seriedade não permite transigir, negociar com os meus valores morais, com os meus princípios éticos. E se a cidade está precisando ser organizada, nós precisamos de pessoas sérias, descompromissadas consigo mesmo. Nós temos que servir. E nós temos que entrar para a história como as pessoas
que fizeram Taubaté voltar a ser a referência que Taubaté foi, como sendo uma das cidades mais importantes no ciclo do café. Uma cidade também que foi referência como dentro do ciclo das indústrias. E nós temos que elevar Taubaté a categoria de uma cidade conhecida no Brasil inteiro pela sua cultura, pelo seu turismo e pelo seu desenvolvimento. Isso que nós devemos fazer, e não que Taubaté seja conhecido pelas chacotas que nós vemos frequentemente. E daqui 5 anos, andando pelo Brasil, após o meu mandato, as pessoas me encontrarem e souberem que eu sou de Taubaté, hão de dizer: você é daquela cidade bonita, desenvolvida e segura. E o maior compromisso que eu firmo hoje com a população de Taubaté é que eu vou tirar Taubaté do mapa da violência. Não é possível uma cidade tão bela como Taubaté, dentre dezenas de países da África, Taubaté só perde em número de homicídio para 3 países, que é a África do Sul, Lesoto e Namíbia. Não é cidade. Taubaté mata 4 vezes mais do que a capital de São Paulo em grupo de 100 mil. E não há serviço público que resista a uma cidade insegura. E as fábricas não vêm porque não se sentirão motivadas para se instalar numa cidade tão violenta como Taubaté. Então, o meu compromisso é tirar Taubaté do mapa da violência para que o nosso povo volte a sorrir e tenha alegria de viver nessa cidade. E por isso que eu sempre falo, Taubaté tem jeito. É Coronel Paulo prefeito. Muito bom, Coronel. Obrigado. Obrigado pelo tempo do senhor concedido para a gente aí. Obrigado a todo mundo que entrou na live. Lembrando que essa live vai para o YouTube, vai ficar salva aqui. Agradecer ao senhor, desejar boa sorte para o senhor. E é isso, família. Agora, a nossa próxima live é Cris Grace, né? No dia 30/8. Espero todo mundo aqui. Por favor, quem puder, segue a gente. O canal nosso é com conteúdo. É um canal para trazer e levar informação, tá bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Coronel. Muito obrigado, viu? Valeu, companheiro. A luta continua. Parabéns aí. Até mais. Obrigado, família. Até mais. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante.